Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Eu sou o Carlos Matias. Hoje estou recebendo aqui o querido professor, super professor Marcelo Borba. Poxa, Marcelo, que legal te receber aqui na Matemática Humanista, amigão. Pô, muito bom estar aqui com o animado Carlos Matias, cheio de humanidade, cheio de desejo e vontade de divulgar a matemática e as questões filosóficas relacionadas a ela. Muito legal. Muito, muito bom, Marcelo. Hoje cheguei, amanheci com a corda toda, rapaz, aqui. Falei, pô, vou receber o Marcelão lá na Matemática Humanista. Vai ser show de... Show. Hoje o couro vai comer, rapaz. The leather will eat. Olha aí que beleza. Então, o pessoal que está no chat aqui, parabéns a todos os presentes que vão ter uma fizeram me escolitando. Hoje está tendo live aberta ao mesmo tempo. Parabéns à galera que está presente, porque hoje vai pegar fogo o negócio aqui, vai ser bom demais. Lúcia Maria, lá do Piauí, Marcelo, sempre está com a gente aqui, dando um alô para a gente. Lúcia Maria, você sabia que meu pai era do Piauí, entendeu? De Floriano, entendeu? Então, mais bem-vinda ainda. Olha que beleza, show de bola. Denise Silveira também tá dando. Aí tá lá em Pelotas, tô tomando um chimarrão. Aí tá mandando um abraço pro Marcelo. Boa tarde, Denise. A Jéssica também. Temos trocado vários e-mails, inclusive sobre essa questão de matemática humanista, ideologia da certeza e tudo mais. Está aí estruturando o projeto, modelagem, tudo. É isso daí, que bom. O pessoal está aí bom para pôr perguntas e coisas. Mas o que acontece? Eu falar, não sei, é difícil, eu passo para o Carlos responder, entendeu? Pô, vamos lá, e tá a Juliana aqui também, ó. A Juliana aí, nossa parceirona aí, tá aí presente. Muito bom. Tá a Lúcia Renata também, tá dando boa tarde pro Marcelo, lá do PPGMAT, lá da Federal de Pelotas também. Pelotas está em massa aí, que bacana. Boa tarde a todos os presentes. Então vamos começar o nosso papo. Deixa eu aqui apresentar nosso querido professor Marcelo. Todo mundo já conhece, mas é aquela coisa que a gente apresenta nosso convidado com muito carinho sempre aqui na Matemática Humanista. Então, o Marcelo, ele é licenciado em Matemática pelo FRJ, mestre em Educação Matemática pelo Unesp de Rio Claro, doutor em Educação Matemática pela Universidade de Cornell, é livre-docente em Educação Matemática, atua no programa de pós-graduação em Educação Matemática da Unesp Rio Claro, coordena o grupo de pesquisa em informática, outras mídias e educação matemática, o GPIMEN, desenvolve pesquisas nas áreas de EAD online, modelagem, tecnologias digitais, vídeos e metodologias de pesquisa qualitativas. E atualmente é o coordenador da área de pós-graduação e ensino da CAPES. Olha que beleza, até 2022 tá com essa peteca aí na mão, né, Marcelo? Rapaz, isso não é fácil não, mas eu acho que como aqui tem vários aqui que são doutorandos, mestrandos ou jovens doutores aqui, fica a minha mensagem. Mantenham, em algum momento vocês vão ter que fazer administração, seja na universidade, no grupo de pesquisa, na Sociedade Brasileira de Educação Matemática, em algum canto. Mas mantenham sua vida científica, ela que nos move muito o tempo todo, você entende? Então, isso seria muito importante que vocês estivessem, quer dizer, na prática, realmente sempre mantendo, pensando sobre velhos artigos como Ideologia da Certeza, como os novos, que são reinvenções dessa, né, que é o último do Educational Studies, produzindo, que é meu filho da pandemia, que foi esse artigo aí escrito nesse ano. Então, nunca deixe se burocratizar, né? O poder, o Carlos sabe, ele corrompe demais, você pode se apegar muito a ele, e vocês vão aprender que tem gente... Você entende? Que te cumprimenta só quando você tem um cargo de poder, e depois não, entendeu? E outros, que são como vocês que estão aqui, que não estão pensando em humanizar a matemática. Maravilha, Marcelo. Então, de falar com o pessoal que está presente também com você, Marcelo, que aqui, assim, na Matemática Humanista, a gente tem aqui um programa que é justamente de divulgação científica, mas também de popularização. Mas esse viés de popularização é justamente um viés de aproximação das pessoas. Quer dizer, a gente acredita muito aqui no programa a gente pensar em uma pedagogia de aproximação, de ver matemática como meio de aproximação, de democratização, de respeito, de solidariedade. E essa dimensão, essa coisa da aproximação, ela é muito
posta em xeque e atacada quando a gente percebe a matemática de uma maneira absoluta, universal, única, externa, a priori, aquelas coisas que a gente sabe já serem bem já conectadas aí no nosso senso comum em torno da matemática. Então, a gente pensa em divulgação e popularização nesses termos, assim, de tentar realmente propor uma outra percepção da matemática, uma matemática que emerge das nossas práticas, emerge da vida, e não algo que é importado de alguma realidade externa ideal. Então, por isso que eu te chamei para falar sobre esse artigo, sobre essa história da ideologia da certeza, porque eu acho que é muito representativo. A gente recebeu aqui o Oli tem algumas semanas atrás, a gente falou sobre matemática, educação matemática e ética. Então, a gente falar sobre isso como sendo algo interno, como pertencente ao nosso entendimento de fazer matemática, ter a ética imbuída, fazendo parte disso visceralmente, é algo importante. E a gente tem uma outra corrente, um outro posicionamento de que vê a matemática como matemática. Ética, significado é para psicólogo, cultura é para antropólogo e assim por diante. Quer dizer, a gente tenta se defender, na verdade, há uma luta política por um entendimento de matemática que a configura como um objeto esvaziado de humanidade, né? Que está muito ligado a retóricas de poder, que tem tudo a ver com essa ideologia da certeza que você vem falar com a gente aqui. Então, cara, eu queria te falar que eu estou muito feliz de receber você aqui, porque está muito no centro do que a matemática humanista, enquanto um programa, busca fazer. É uma iniciativa que busca... Você está no mainstream do que a gente está querendo propor. Então, te agradecer muito pela sua presença, pela sua participação aqui, que está ajudando a engrossar esse caldo aí, Marcelo. Não, o Carlos sabe que eu disse para ele, meu amigo, eu estou negando tudo, mas eu não posso negar essa ideia, porque, primeiro, não é o movimento da matemática humanista lá nos Estados Unidos, eu conheço os fundadores, quem o Carlos conhece até melhor do que eu já no momento, mas eu fazia doutorado lá na época, como ele leu aí, e depois disso o Ruben Hirsch veio a Rio Claro, e não está no meu Lattes, mas é das coisas mais importantes, é o agradecimento dele no livro em espanhol, você entende a mim das conversas que tivemos, ele quando veio com a Vida John Steiner aqui. Então, isso é muito bacana, né? O livro dele com o Philip Davis é antológico, experiência matemática, tentando também tirar essa ideia de que existem apenas 3 correntes filosóficas da matemática, de que a gente pode estar, não é assim, tendo um espectro grande de você viver, experienciar, fazer a matemática profissional. Então, até essa é uma vertente da humanização, que é o fazer matemático profissional, e eles colocam da experiência, das dúvidas, etc., diferente, né, de algo que às vezes aparece o Eduardo Braga está sempre aí me seguindo, ele é bom, ele é aí do IFRJ, aí, eu já esqueci se é de Nilópolis, Duque de Caxias ou de algum canto, mas ele está sempre aí, e o vídeo que ele fez com os alunos dele é maravilhoso sobre, entendeu? Participou do festival do ano passado, bombou, tem mais de 3.000 visualizações já, você entende? Um monte de coisa que a gente fez, eu usei na palestra hoje de manhã, Eduardo Braga. Bom, voltando para cá, gente, então, tem o Ruben Hirsch, tem esses caras todos, e que mostram que fazer matemática, às vezes, do matemático, tem semelhanças com fazer a matemática do aluno que está descobrindo coisas. O matemático que está na fronteira, ele também não tem algo daquele tipo que eu acho que ajuda muito a afastar as pessoas da matemática, que é essa demonstração do corolário é tão simples que eu deixo para o leitor. Sim. E o leitor, aonde? O quê? Ou seja, ele, basicamente, o livro chama você de burro, não é? Assim como a gente deve também evitar em filosofia, na própria educação matemática, a ideia de chamar o outro de burro com, às vezes, excesso de palavras que não sejam necessárias. Ou quando se achar que é necessário, a gente vai e tenta explicar para a pessoa, pelo menos, ter uma primeira aproximação. Etnomatemática é um exemplo disso, e eu não poderia deixar de falar hoje, eu não sei se é a primeira live após a partida do nosso companheiro, do nosso mestre Biratan D'Ambrosio, mas mesmo se não for,
eu sou filho dele, não posso falar nada, não é? Tenho assim a gente vai e é como todo filho do Biratã, cada um para um lado, entendeu? E cada um, né, faz as suas coisas e tal, mas eu tive prazeres que vários de vocês não tiveram, estudante de mestrado com aquele orçamento, né, assim, colocado ali, ele falava: Marcelo, está fazendo trabalho de campo aí na favela, em Campinas, né? Eu escrevi a primeira dissertação sobre etnomatemática, né? Então, eu ia lá fazer o trabalho de campo, dormia na casa de estudante, né? Assim, tal. Falava: ó, vem dormir aqui em casa hoje, que amanhã eu te dou carona, você economiza o óculos, o ônibus, e tem aqui um whiskyzinho. Chegava lá, era whisky, queijo, ficava lá, aquele negócio que não cabia no meu orçamento de jeito nenhum. E a gente ficava conversando sobre etnomatemática 3, 4 horas seguidas, entendeu? Então, tenho muita saudade do professor. Se vocês forem ver a homenagem que vai ter a ele em agosto, eu gravei um vídeo falando um pouco disso em 2 minutos, entendeu? No dia que depois eu fui ficar sabendo, ele tinha sido internado e ele veio a falecer 8 dias depois. Mas, enfim, fica aí, a gente já começa a tentar conseguir lembrar dele, né? Talvez seja isso que o padre me disse lá da ressurreição, lembrar dele, não só com a imensa tristeza, mas já da transcendência dele com as histórias dele sobre a humanização da matemática. Mas é isso, Carlos, eu acho que a gente tem aqui essa possibilidade de romper essa imagem pública da matemática que faz tantas pessoas sofrerem na sala de aula de matemática e em outros locais também. E o momento da pandemia, eu venho a dizer que ele é especial para a matemática também, e para a gente tentar mostrar a importância dela de maneira humanizada, a importância da ciência e, ao mesmo tempo, como uma forma de enfrentar o negacionismo. Isso aí. Maravilha, show de bola. Já está aqui tá na agulha já, Marcelo? Opa! Então, olha só, como você tinha me pedido, e vai que muita gente não leu esse artigo, o artigo fundamental que a gente fala aqui é de 1992, gente. Eu estava fazendo meu doutorado, eu achei ele outro dia, reachei, mandei de 1,5 página, mandei para o Carlos aqui, de repente ele põe aí 1 hora, já até faliu a editora lá, que publicava nos Estados Unidos, e depois, eu em 92 nos Estados Unidos, gente, eu comecei, 91, na verdade, eu comecei a me corresponder por carta, o e-mail era muito limitado, aliás, poucas pessoas tinham e-mail no mundo, eu era um deles, era o Bitnet, era antes da internet, então isso é 92. E eu nem sei se o Oli tinha, mas eu comecei a me corresponder por carta com o Oli Escosmoza por causa do John Volmink, um sul-africano muito bacana que morava nos Estados Unidos e se radicou lá e dava aula lá na Universidade Cornell, era meu professor. E ele nos pôs em contato, passamos a trocar coisas no ICME de Quebec, nos encontramos, e eu disse: eu estou voltando para o Brasil daqui a pouco. Ele falou: você me chama? Eu falei: claro. E, já está chamado, mas depois a gente vê, espera eu chegar, né, para eu ter certeza. Eu quase voltei para o meu Rio de Janeiro, né, mas aí a opção profissional foi de vir para o programa de Rio Claro, e eu estou sempre aí no Rio, mas, de qualquer jeito, estou agora virtualmente também. E começamos essa colaboração. E na hora que o Oli veio, então, nos anos 90 inteiro, nós tivemos uma intensa colaboração, eu propus: vamos reescrever esse artigo. Na hora que ele leu de 1,5 página, ele falou: nossa, para tudo, vamos fazer tudo agora. E assim começamos um artigo que sai em 97 no For the Learning of Mathematics, do Canadá, e que depois está traduzido num livro do Oli Escosmoza, Educação Matemática Crítica, numa coleção da Papyrus, editada pelo Rômulo Lins, na época, e que a gente tinha esse livro. E colocava alguma dessas ideias, né? E eu quero agradecer muito, né, a Juliana, a doutoranda, que me ajudou com esse PowerPoint. Nós estamos numa virada aqui, um mandando e-mail para o outro às 2 da manhã, o outro às 3, e por aí vai. E se a sua pergunta não for contemplada hoje, eu sempre respondo em e-mail aqui, ó, entendeu? marcelo.ceboa@unesp.br, eu sempre respondo. Demora, né? O Carlos ficou até preocupado que eu não respondi os e-mails dele aí hoje, mas é que eu tenho uma organização para ir e voltar. Agora, com 3 monitores, estou me sentindo um músico de rock and roll aqui, então a gente tem que organizar aqui, assim, né, esses monitores aqui. Mas, olha, ideologia da certeza. O que significa isso? Vou dar um bem basicão e depois vocês me guiam aí com as perguntas de vocês e questionamentos. A ideia de associar a matemática a uma superioridade
a matemática é superior a outras áreas de conhecimento e a matemática aplicada a um problema, ela é mais importante do que economia, sociologia, geografia, qualquer outra área do conhecimento. Então, ideologia tem várias noções para essa ideia de ideologia. Posso só dizer que ela é um conjunto de ideias, mas nesse caso aqui é mais uma segunda definição, ela é um conjunto de ideias que deturpa e que mais ou menos te agasalha numa ideia. Então, eu acho que a ideologia da certeza, ela às vezes é vendida até por nós, que somos contra, mas professor de matemática devia ganhar mais do que o de geografia na escola, tem gente dizendo isso. O outro professor tinha que fazer isso. Nossa, professor de matemática, hein? Então, a gente cria dificuldade também para vender facilidade, como se diz na piada daí, mas a gente também mantém um pouco essa áurea de superioridade. É isso que a gente tem que manter. Então, um dos mecanismos que a gente tem é porque existe essa ideologia da certeza que eu vou tentar explicar como é que ela surge, como é que ela está aqui, e eu espero que uns de vocês vão agora fazer tese, aprofundar isso, e muito mais a fundo, que nós estamos num momento fantástico para a aplicação da matemática em todos os cantos. Por exemplo, tem alguns livros que agora estão na Unesp, não estão aqui. Essa aqui é a minha sala de vinho, tá, gente? Bem-vindo à minha casa aqui, atualmente transformada num kit básico aqui agora de escritório e tudo mais. Então, está ali a impressora e o meu climatizador de vinho, tá? Mas bem-vindos aqui. Mas, de qualquer jeito, esses livros estão lá, em que eles mostram que várias formas de economia não precisava ter matemática. Mas se eu puser uma fórmula lá, F de T tal, F' de T, e a equação DI dt, papapá, aquilo dá um negócio que é algo melhor. Eu já perguntei para alguns economistas que confirmaram isso. E a gente vira sócio disso. E isso, num certo sentido, também desumaniza os alunos, porque eles já chegam, não é? Quando eles entendem o que é cultura, né, um pouco, eles vão vendo, pô, isso é matemática, aquele Marcelo, aquele Carlos sabe mais, olha, está chegando ali. Frases como essa estão toda hora, né, na internet, nos jornais nacionais e, atualmente, pasmem, até no grupo de robôs. Mas os números falam por si, os números mostram que está matematicamente demonstrado que. Aliás, se você quiser, acrescenta aí no chat frases como essa, que passam essa ideia de que a matemática por si só faz, não tem que ter interpretação. Eu escondo que eu fiz a matemática, eu ponho que está matematicamente provado, entro na fala que o Carlos falou, que é algo que vem do além, não tem nada a ver com o humano, com tal, e aí está provado, e eu silencio o Carlos, que representa a geografia nesse momento aqui no nosso sketch, e outros que representam a história, a economia, a sociologia ou tal. Então, os argumentos da matemática se sobressaem. Então, essa é a ideia. Essa frase, que ela está um errinho de tradução, ou algo que eu não gostei, quando eu reli agora, no livro do Oles Cosmose, esse artigo do Borba e Cosmose, nesse livro, são 4 capítulos que eram artigos dele publicados quase todo no Educational Studies in Mathematics, onde eu publiquei esse novo agora, que eu vou falar um pouco mais, e havia também esse capítulo nosso. Então, como é que ela surge? É de uma contradição, isso para mim é a ideia, eu demorei anos caminhando e pensando nisso. Ela é perfeita, pura e geral, no sentido que a verdade é uma declaração matemática, não se fia, isso que eu não gostei, tá, mas está escrito assim, mas não se apoia em nenhuma investigação empírica. Então, tira o empírico, que pode dar problema, não é? A vacina vale 99%, a outra vacina vale 72%. Não, na matemática é. Você entende? Então, foi feito dessa forma. E a verdade matemática não pode ser influenciada por nenhum interesse social. Outro dia eu ouvi um grande matemático dizendo que a matemática, porque existe em todas as culturas, não tem nenhum componente cultural. Eu falei, não acredito que eu possa ouvir isso, entendeu? E o outro, o cara entende de matemática, ele sabe do que ele está falando, né? E ele entende também de ideologia da certeza, mesmo que talvez ele não domine esse conceito. Né? E um outro que escreveu uma carta pior ainda para um jornal, ainda bem que é um jornal que ninguém lê, do sul do país, mas falando coisas mais ainda que reforçam essa ideia da matemática ser uma criação dos deuses. E eu não tenho nada contra os deuses, tá? Assim, tenho, às vezes, contra alguns pastores
de igrejas e alguns padres em igreja, mas contra os deuses e tal, desde que eu consegui separar os deuses das igrejas, a minha vida melhorou muito, entendeu? E aí eu acho que a gente pode lidar com espiritualidade sem pensar no pastor que queria que não tivesse isolamento social para manter o seu dízimo, não é? Sem pensar no padre que às vezes faz muita besteira com o seu rebanho, não é? Sem pensar nos outros que às vezes criam a própria igreja para ter o seu rebanho próprio. E uma analogia com gado seria natural aqui agora. Mas, de qualquer jeito, se você não entendeu essa piada, não tem problema, vamos em frente. Se você entendeu, pode rir aí no chat. A segunda parte é que assim, ela não tem nada a ver com o mundo real. Ela é perfeita. É a ideia 1. Mas, por outro lado, ela, quando é aplicada, ela resolve. Ela é relevante, confiável, ela pode ser aplicada em todas as questões. Então, isso está no livro da Papyrus, 2000-2001, uma tradução desse artigo de 97, no artigo de 92, que eu escrevi, eu não conhecia o olho ainda nessa época, trocava a carta, era 1 mês e meio, 2 meses para ir e voltar, artigos, mandar, tal, e todo mundo tinha outras coisas para fazer na vida também, como então. Então, a gente fazia coisas como essa e tinha, então, essa ideia. Eu tenho uma matemática pura e ela é perfeita, mas eu aplico ela num problema real, ela me dá a melhor solução. Se esse problema tiver solução, às vezes tem uns que dizem, mas vai ter, se tiver colocado. Eu volto um pouquinho mais sobre essa questão mais na frente. Mas se você já tiver dúvida sobre isso, se já tiver uma dúvida meio sobre isso, coloca aí, o Carlos me interrompe aqui, porque eu não estou vendo o chat do YouTube agora para acompanhar mais aqui pelo excelente StreamYard das coisas que eu aprendi logo no começo da pandemia. Você pega essas duas, embrulha as duas afirmativas ao bel prazer, aí tem várias variações. Se vocês virem as diversas questões, e não é só contra quem a gente é contra, eu, no caso, sou contra o negacionismo e tal, a gente vê cientistas fazendo isso também o tempo todo, colocando questões dessa maneira, né? Eu vou lá, eu reduzo o contexto analisado para que ele possa ser matematizado. Ninguém pensa nisso, mas um exemplo que eu sei que todos vocês vão entender, e por isso eu desenvolvo mais pesquisa qualitativa em educação matemática. Se você reduzir a aprendizagem a testes, eu posso matematizar. Eu posso contar e depois eu crio uma curva e, se eu quiser, eu ajusto o meu tri para dar uma curva normal. E para dizer que existem excelentes, existem péssimos e existem pessoas no meio. Se começar a ter muita gente na frente, eu aumento a dificuldade dos exercícios porque o certo é o normal. O certo é eu ter gente no rabo, na cabeça e uma barriguinha, né? Eu já tive, agora estou esbelto na pandemia. Não. Mas, enfim, então, assim que a gente tem ali aquela curva normal. Depois, eu pego a matemática pura e matematizo tudo na situação real. É essa mágica. É essa mágica que acontece e quanto menos matemática a gente sabe, mais a gente pode acreditar nessa mágica. Quanto menos presenças suas no canal da Matemática Humanista, ou se você não fez Filosofia da Educação Matemática com Marcelo Borba na Unesp de Rio Claro, ou se não leu os livros do Vicente Garnica, da Maria Bicudo e vários outros, os livros de História da Matemática, com forte componente do Antônio Miguel, da Ângela Miorim, às vezes é muito fácil de você acreditar nisso e vender isso junto, né? Peraí, Marcelo, então você é contra a modelagem, você é contra aplicar matemática, você acha que, quer dizer, a matemática não tem que ser aplicada em problemas do cotidiano, a matemática não é certa, é isso que você quis dizer? Se você respondeu não às perguntas anteriores, você concorda comigo, entendeu? Tá? Tu concordas comigo, como diriam os gaúchos e tal, tá? Em português mais correto do que o você concorda comigo. Então, não é essa a ideia, nem tanto, nem tão pouco, né? A gente tem modelagem, e ela é fundamental, a gente quer uma educação matemática interdisciplinar, inclusive, que eu acho que a humaniza. A gente tem vários exemplos da crise do Covid-19, 20, 21, XY, 2 dígitos, se você quiser, esperamos que termine em 21 e por aí vai. A gente tem medicina, a gente tem epidemiologia, estatística, que já virou um campo independente da matemática, biologia e tudo mais.
Esse é um exemplo em que não existe verdade da matemática. Você entende? Em que não tem. Mesmo a estatística, se eu pegar aqui, a matemática, se eu pegar matemática com estatística, é fundamental, mas se eu pegar os modelos que tem, né, de sigmoides e tal, eles são fundamentais. Não é? Se você pegar aquele vídeo singelo do nosso amigo físico sobre as vitórias régias, entendo, e quando que, né, metade do lago ia estar cheio e tudo mais, aquilo é de uma beleza, né, assim, em termos de ideia, em termos didáticos, fantástico. Então, um físico nos dando aula de matemática. Todos, se tiver gente aqui, hoje na live que eu dei de manhã, se tiver gente nutricionista, se tiver físicos, pedagogos, tinha um bombeiro hoje, você entende, fazendo doutorado, olha que coisa bacana e fazendo. Nós precisamos de todo mundo para a gente estar ensinando matemática de uma maneira humanista, que as pessoas entendam a sigmoide, entendam por que o crescimento das sigmoides pode ser distinto de acordo com, né, um fatorzinho ali no seu denominador da expressão algébrica, e isso é fundamental para todo mundo caber no hospital, para as pessoas não morrerem nas ruas. Então, isso é fundamental, a gente ter matemática impregnada com isso. É importante a gente combater o negacionismo, o terraplanismo. Parece que anteontem morreram mais de 300 terraplanistas no campeonato de surf, entendeu? Que a Terra terminou, eles caíram, e aí, basicamente, quando pegaram aquela onda, mas assim, é algo assim que a gente teria que estar vendo, né? Não é a gente contra a matemática e a ciência em geral, mas é a gente pensar em como utilizar a matemática, sendo ela uma construção de humanos, na minha perspectiva, com Mônica Villarreal, minha principal colaboradora, eu diria, da Argentina, e agora Deise Soto, também, do Mato Grosso, colocando várias questões importantes, que são, né, o Ricardo Scucuglia também, lá da Unesp de Rio Preto, com as questões de arte, e as pessoas me puxando, me empurrando e contribuindo para vários cantos. A gente, cada vez mais, tem que estar pensando, você entende, que a matemática é importante e ela tem que ser ensinada para um público mais amplo. Produtos notáveis as calculadoras fazem. Agora, entender por que é importante ficar em casa, as pessoas têm que ter um argumento matemático, às vezes, para enfrentar a informação no grupo da família que veio do grupo dos robôs, provavelmente pagos. Vamos aguardar a CPI para a gente estar vendo aqui agora se ver como que tinha tanta gente acreditando em mamadeira de... Né? No meu grupo não chegava, no do Carlos não chegava, mas em vários outros das igrejas fundamentalistas chegavam, não é? Então, isso é algo bacana, e o vídeo, inclusive, que os alunos do Eduardo Braga fizeram, mostra muito bem como é que fake news tem algo a ver com Covid. Ambas se propagam exponencialmente, né? E quando você recebe a mesma notícia de 6 pessoas, você fala, isso é verdade, entendeu? Existe mamadeira, né? Acho que é melhor não falar aqui, mas todo mundo sabe, estava no último carnaval do Rio, estava cheio disso, né? Para todo mundo. E, terminando, Carlos, nesse artigo aqui, que é esse do Educational Studies, meu filho da pandemia, ainda bem que foi um filho na forma de artigo, você entende? A Terra já está muito populada, mas a gente já tem 2 filhos, já estão aqui, já está feita a história. A gente tem que estar pensando cada vez mais sobre função exponencial para todos. Se tiver uma pedagoga nos assistindo, pessoas que lidem, que tenham sobrinhos, tem que estar ensinando função exponencial desde o começo. Esse é o vídeo do Eduardo Braga. Aí, Eduardo, te dando moral aí, você não sabia, entendeu? Quer dizer, dos alunos dele. Se a gente tiver aqui, vamos ver as perguntas, a gente pode passar ele aqui, mas o principal, acho que o mais bacana é a gente deixar para as perguntas, a gente volta aqui, se for o caso, eu pego esse link, ponho aí, e cada um vê no seu dispositivo, entendeu? Ainda mais que vários já devem ter visto. Mas é isso, meu caro. Então, estamos aí, tem as referências, depois você pode também distribuir para quem pedir, ou podem pedir para mim, eu mando esse PowerPoint. Foi feito bem na correria, tá? Mas eu espero, para aqueles que não leram os artigos, capítulos, terem uma ideia aí. Maravilha, Marcelo. Show de bola. Obrigado, obrigado. Eu vou colocar para o pessoal aqui o seguinte, o Marcelo, ele tem uma... Justamente a gente colocou aqui, deixa eu botar aqui para o pessoal ver, que é o seguinte, olha, deixa eu botar aqui a minha tela.
que é... Eu vou botar no link, esses links agora na descrição do vídeo aqui dessa live. Eu vou colocar aqui para o pessoal ver. É o seguinte, tem esse artigo aqui que o professor Marcelo falou sobre Teaching Mathematics, Challenging the Sacred Cow of Mathematical Certainty. Então tem esse daí bacana aqui, o pessoal pode ler. Vou botar o link para o pessoal ter acesso. Tem também esse, justamente, de 1990, né, ó, que você colocou também, Marcelo, Etnomatemática e Educação. Tá aqui, e tem também o artigo lá com o Oli. Então, pessoal, que depois eu vou botar esses links aí para o pessoal baixar tranquilamente. Vou botar também a apresentação, de repente o link da apresentação do Marcelo junto para o pessoal baixar também. Então, aqui estamos com a bola toda. Pessoal que estiver interessado, querendo aprender, é isso daí. E importante demais essa conversa, Marcelo, muito legal. O pessoal do chat está aqui gostando. O pessoal colocou um monte de frase aqui. Tem aqui, a Edmara colocou assim: quando falam que fez tal curso porque não é bom em matemática. Tem o Paulo Bernardo está falando assim, ó, a matemática, os números parecem ditarem a sentença final numa disputa. A Suzana, a matemática não mente. Tem essa aqui também que eu botei também, ó, isso é matemática como 2 mais 2, é igual a 4 e pronto, não se discute mais. É a matemática no argumento de encerramento. A vitória é minha porque é matemático. Sabe como é que é? Olha, isso aqui, depois, se você reunir essas frases, eu te agradeço. Que aí, na próxima palestra dessa, que eu sei que depois dessa palestra aqui vão chamar para outras, eu já pego aquele PowerPoint lá que tem 3 e vou pôr, né? Como 2 mais 2, não é? Não é? E a gente sabe que nem sempre é 2 mais 2 numa compra, né? Se a gente comprar, às vezes, um engradado, não é? Se a gente comprar muito vinho de uma vez, o frete sai grátis, não é? Se a gente comprar algo do tipo, né? Se a gente comprar muito queijo de uma vez, a gente tem desconto, né? Então, tem várias situações em que a ideia não pode ser aplicada dessa forma, né? Maravilha. Marcelo, eu queria te fazer tem alguns pontos que eu tinha separado aqui para poder colocar para você, te perguntar umas coisas interessantes. E eu acho que uma delas está no centro da ideologia da certeza, mas eu queria trazer meio que uma prima da ideologia da certeza, que é a seguinte: quando a gente olha, como a gente observa a matemática nessa perspectiva platônica, clássica, externa, universal, etc., a gente pode importar essa evocada objetividade ou para a gente usar nas relações de poder, para conquistar, que é o caso dessa ideologia da certeza, tem muito a ver com isso, com esse uso da matemática, nessa intencionalidade de uma retórica de convencimento, de envolvimento, importando esse caráter absoluto de verdade, de entendimento único. E aí você, na verdade, traveste o problema, como você falou, para caber em um problema matematizável, coloca a coisa da aproximação pelo modelo, e aí você não tem mais para onde correr. Então tem toda uma retórica que envolve isso. Então, eu acho que esse é o centro que você falou. Mas essa visão, que eu acho que é meio que prima da ideologia da certeza, é uma outra maneira que tem também de se apropriar dessa matemática externa, dessa objetividade, que é não só pelo ficto, pela fantasia. Então tem uma corrente, essa coisa, a matemática está em todo lugar, e aí começa a brotar a Mona Lisa, o número de ouro, o girassol, a galáxia, uma matemática mágica, uma matemática perfeita, uma matemática que, na verdade, é um posicionamento que busca envolver as pessoas, conquistar as pessoas, torná-las curiosas, vendendo uma imagem de matemática que é totalmente externa, meio que alienígena. Tipo, venha ver o marciano, venha ver um bicho que você nunca viu, coisas assim. Então, eu te pergunto o seguinte: uma saída que eu penso ok, vamos começar a falar então da matemática de uma maneira ligada
a humanidade em termos daquilo que brota, das coisas que a gente faz, como você falou agora, sobre a questão do desconto, vamos falar sobre economia familiar, vamos falar sobre função exponencial, vamos falar sobre Covid. E aí, eu um dia estava falando com meu filho sobre isso, ele falou assim, pô pai, mas ia ser uma coisa chata falar disso o tempo todo. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, há como, na sua forma de ver, a gente tentar conciliar uma visão prazerosa da matemática, lúdica em um certo sentido, mas de uma maneira que não seja fantasiosa, que não seja uma coisa meio disneyficada, meio Mickey Mouse, uma coisa, sabe, meio caricata da matemática. Você acha que é possível a gente resgatar uma dimensão até recreativa, mas sem torná-la externa? Olha, você tocou numa questão que é muito difícil de ser analisada, porque parece que tem dois movimentos de tornar a matemática fantástica. Um, de dizer assim, ela não pode se misturar com nada, porque ela não é empírica, ela não tem isso, então quem quiser saber matemática tem que entender matemática por ela só. Eu já ouvi educadores matemáticos dizendo isso. Mas como? Não é? Porque muitas pessoas não têm, às vezes a gente quer também tocar música, não é? Porque a gente quer socializar, não é? Então, chega um cara que é, às vezes, tímido numa festa, ele toca violão, você entende? Está aqui o Hércules, que é tímido, está me assistindo aqui, doutorando, ele é tímido os primeiros 15 minutos, mas ele começa a não, tomar cerveja, todo mundo deixa de ficar tímido, mas ele toca o violão e tal, de repente entra no local e aparece. Então, eu estou dizendo assim, são maneiras de ser. A gente tem um movimento que é isolar a matemática, tem esse outro dela estar em todo lugar, e que tem duas coisas. Uma que eu posso, não é, ver matemática e construir matemática com instrumentos e tal, e vê-la em outro lugar, mas eu posso dizer aí que geografia está em todo lugar, eu posso dizer que a poesia está em todo lugar. Se eu disser isso, eu acho que a gente está humanizando e está democratizando. Se eu disser que ela está lá e que, você entende, a cada pincelada da Mona Lisa era feita uma conta, não é, embora, não é, o nosso gênio fosse um engenheiro, né? Ele tem o museu dele, você entende, em Roma, é um negócio do outro mundo. O cara era engenheiro, matemático, batista, tudo, não é? Então, ele fazia um monte de coisa. Tá? O Museu da Vinci, vocês abrirem os voos, se é que vão deixar os brasileiros entrarem de volta na Europa depois de toda essa imagem Confusão, né? arrasada pelo nosso presidente e seus seguidores no exterior, nós estamos com a imagem perto do lixo, você entende? Mas eu acho que a gente recupera isso, né? Já foi o Trump, já foi o Netanyahu, vai na sequência também, mas a gente vai conseguir, no meu modo de ver, uma possibilidade da gente ter, não é, matemática com artes, por exemplo, né? O STEM já virou STEAM, né? Para quem não entende dessa coisa toda em inglês, STEM é de Science, Technology, Engineering and Mathematics. E aí já apareceram os doidos, meu amigo Zolt Latska, lá da Áustria, ele é do mundo, de tudo quanto é canto da Europa, vive em 6 países da Europa ao mesmo tempo, então ele já colocou o A no meio, o projeto que nós temos aqui, eu, Ricardo Scocuglia, que é músico também, além de matemático, e nós temos um projeto com o Canadá que é de STEAM, porque uma das pessoas, inclusive, ela é artista, ela veio da letras e tal, com tecnologia, e faz transformações com artes, tecnologias e matemática. Então, já tem o artes no meio de Science, Technology, Engineering e matemáticas. Isso é fundamental. Eu acho que o caminho da arte é um deles. Esse festival de vídeos que eu já comentei aqui, que tem esse vídeo, por exemplo, que os alunos do Eduardo fizeram, ele é um pouco de uma narrativa visual. Mas tem outros que são, assim, arte e matemática. Um que pega, inclusive, e fala, pô, eu posso estar fazendo isso. E ele vai vendo, faz nos seus 6 minutos uma ideia de arte com matemática. Eu acho que essas são criações. Eu acho que a gente tinha que ver que o fato, né, há, de fato, vários
criações humanas distintas do Teorema de Pitágoras em várias partes do mundo, você entende? Então, elas foram criadas e foram lá feitas, e a matemática ocupou posições diversas em diversas culturas. Por isso que é muito importante a gente ver, boa parte das culturas não tem essa noção de matemática. Aliás, nem a nossa, exatamente, até um determinado momento, era tão matemática, era parte da filosofia. Né? Se você estiver aí na UFRJ, eu não sei como é que é na UF, não lembro, mas eu acho que é igual a UFRJ. A matemática está próxima da engenharia. Mas se você for na Universidade de Cornell, que tem uns 200 anos a mais, onde eu fiz doutorado, o prédio da matemática está entre a filosofia e a letras. Você entende? Aí você vê a organização. A engenharia é um outro mundo de faculdade depois, com prédios mais modernos. Prédios mais bonitos são aqueles de 1800, 1700, sei lá, que foram, né, passaram por várias obras e mantêm a sua estrutura lá. Então, essa é uma ideia. Eu acho que a gente também não pode combater com unhas e dentes o matemática que está em toda parte, que é como muitas pessoas se aproximam e humanizam a matemática para elas. E falam, poxa, eu posso ver, mas tem que combater a ideia de que, está vendo, ela está ali escondida, porque ela também passa essa ideia do poder, de que se vier o argumento matemático, todos devem silenciar com outros tipos de argumento. Maravilha. Isso é uma coisa bacana, tem muito a ver também com uma outra coisa também, né, Marcelo? Quando a gente olha a matemática do certo e do errado, a ciência exata, quando a gente fala assim que a matemática é uma ciência humana, e o pessoal fala, pô, que humano, é exato, assim, o pessoal tem um entendimento, é tão óbvio que toda ciência é humana, sabe? E talvez o que a gente precise discutir é o que é exato, o que é ser exato, entender exato numa dimensão histórica, né? Entender exato e não como de uma maneira inumana ou até desumana ou super-humana, quer dizer, o super-homem, o cara com talento, com dom, né? E eu acho que isso acaba principalmente dentro da universidade e nos cursos de formação de professores que ainda, por exemplo, se baseiam essencialmente em prova, né, Marcelo? Quando a gente olha os cursos de formação inicial de professores, ainda continuam falando de conteúdo matemático bastante, que é importante naturalmente, mas a configuração, como as relações de avaliação ainda se dão em torno das provas, em torno da questão do certo e do errado, o produto e não o processo, não o entendimento, erro como algo a ser punido, não como algo a ser aproveitado, o erro como vínculo pedagógico de ação do professor, o erro como possibilidade. Pô, eu falo isso às vezes na minha universidade, em outras universidades, e sempre causa estranhamento. Quer dizer, não, mas a matemática, aí vem aquela história. Esse negócio de que, pô, professor, é só meio ponto. Aí o cara mostra a foto de uma ponte que está totalmente desnivelada. Pô, professor, eu só arredondei para mais ou para menos, aí mostram uma ponte totalmente torta, assim, sabe? Quer dizer, então eu acho que essa coisa platônica, essa ideologia da certeza, ela acaba assim, se manifestando nos processos de avaliação, nas relações de poder em sala de aula, até nos próprios modelos relacionais entre professores e estudantes. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa discutir. Essa coisa de falar, filosofia está do lado, sempre esteve do lado da matemática, né, o Marcelo? É o que você falou agora lá dos prédios, quer dizer, é uma coisa que. Mas hoje, quer dizer, é um mal do século XX, né? Essa coisa de querer esvaziar a matemática e trazer uma aridez, uma objetividade pela aridez. E aí vem a tal da neutralidade, que é um ponto que tem a ver com essa minha pergunta agora para você. Você percebe essa coisa da ideologia da certeza dentro dessa retórica de relação de poder, de conquista, né, de uso da matemática, de carteirada, não é também uma maneira de sustentar
um entendimento de neutralidade em matemática, e aí tem tudo a ver com... É tudo vizinho da escola sem partido, é tudo vizinho dessas coisas todas, ou eu estou viajando na maionese aí, Marcelo? Ó, meu caro, eu acho que uma parte você pode estar viajando, mas eu acho que viajar é importante também, entendeu? Eu viajo muito para o Rio de Janeiro e vendo isso aqui é bacana também. Eu acho que você tocou num ponto que eu concordo muito, que é essa ideia da neutralidade. Quando eu pus naquele, vamos chamar aqui de axioma 1 como uma provocação, a matemática é perfeita, pura e geral, no sentido que a verdade de uma declaração matemática não se apoia em nenhuma investigação empírica, você quer dizer isso. Mas os matemáticos nunca dizem de que a matemática formal, vamos pensar na matemática acadêmica como é hoje e que está sendo desenvolvida nos grandes departamentos. O Brasil está entre o segundo e o primeiro time da matemática mundial, né? Já ganhou a medalha Fields, já está na primeira divisão lá. Medalha Fields é o prêmio Nobel da matemática, pessoas, para quem não sabia disso. E, então, eu tenho isso e tal, está assim, bacana demais, tá? Mas a pessoa esquece de uma questão, ela está apoiada em axiomas. Ela está apoiada em axiomas que dizem, são razoáveis, condizentes. Como é que eu digo que tem um axioma áurea? Isso é um processo social, que eu tenho que concordar com o Carlos, se eu estiver criando matemática, se é ou não. E boa parte das coisas que a gente usa também não são demonstradas. Alguém me apresenta aí, por favor, a demonstração de que se eu tiver 2x menos 5 igual a 7, eu posso adicionar 5 em ambos os lados dessa igualdade e continua essa igualdade sendo válida? Se você tiver essa demonstração, me envia, por favor. Tá? Você vai ganhar um prêmio de lógica também, se você tiver, mas não tem, você entende? Então, são aí, por trás disso, tem também políticas, não é? Questões da lógica que estão sendo feitas. E alguns dos teoremas da lógica, né, tem várias histórias sobre isso, eu só sei contar, e eles são muito densos, e tem lá, eles têm, né, a história da matemática no século XX, foi um documentário da BBC muito interessante, mostra como é que vários dos teoremas, entendeu? As pessoas falam, peraí, vamos esperar, né, um grande desenvolvimento da lógica se deu em Princeton, mas com boa parte de matemáticos judeus fugindo, né, do Bolsonaro de então, você entende, na época da Europa, e foram para os Estados Unidos, né? E nós vamos conseguir pará-lo um pouco antes de chegar até lá, né, se as milícias não dominarem o país. Mas, de qualquer jeito, a gente vai estar brigando aqui com essa questão. Mas eu diria que a gente vai ter a possibilidade de entender de que os axiomas são a força e o calcanhar de Aquiles. Porque, por um lado, a gente tem que acreditar naquilo. E é isso que dá aquela perfeição. Porque eu crio várias condições, além dos axiomas. A reta não tem dimensão, mas o plano é formado por infinitas retas. O ponto não tem dimensão, mas a reta real, e sem ela não funciona a análise, como símbolo, eu tenho que ter aquele símbolo, e para eu entender aquela reta real é algo bastante complexo. E a gente começa com ela, mas digamos que um bom aluno de mestrado depois está entendendo a reta real e os números do ponto de vista formal. Então, essa ideia é também bastante imprecisa, e várias outras. A ideia de que os matemáticos fazem matemática apenas por lógica desprovida de sentimento, de feeling, o Davis e Hirsch acabou. Mas, se não, eu tenho um exemplo muito bom, que é do educador matemático Bill Barton, da Nova Zelândia, junto com um matemático, que me esqueço o nome agora, desculpa, mas, enfim, era um topólogo de primeira, e eles iam no congresso de topologia. E, na hora do almoço, perguntaram qual que é a palavra para aberto, para um conjunto aberto. Você entende? Em todos. Gente, a palavra em mandarim é muito diferente. A palavra em sei lá o que não tem nada a ver com a noção de um conjunto que não tem fronteiras ou tal. Ou seja, o entendimento, as analogias que se fazem são outras. O que tem fronteira, mas ela não está dentro. Ele tem uma fronteira só para você imaginar, mas ela não pode, porque senão boa parte dos teoremas não funcionam e etc. Então, essas noções têm
a ver com sentido. E olha que coisa bacana. Essa mesma dupla e mais um outro time, com linguistas e tal, foram ajudar a criar a palavra para função e derivada para a educação dos maores, que não tinham essa palavra e se viram na necessidade de aprender matemática, além daquela que a gente aprende nas séries iniciais e tal, e com isso foram colocando. Mas eles criaram palavras para função e derivada que têm a ver, não como software e hardware, que para a gente não diz nada, e a gente fica software, hardware e todas as palavras que a gente importa sem trocá-las. Então, eu acho que existe uma parte muito grande dos matemáticos louvando a certeza da matemática, mas esquecendo que, não é, os próprios matemáticos na virada do século XX criticaram as demonstrações feitas pelo Euclides. Não é? Todas as outras foram colocadas a vários pontos. O projeto Bourbaki de fazer um edifício com um número finito de coisas, e aí que cresça toda a matemática, não deu certo. Não é? Então, o grupo francês, com todo o dinheiro do mundo e todos os matemáticos do mundo, não conseguiram fazer a álgebra bourbakiniana unificar toda a matemática e ser o pilar fundamental de toda a ciência, que seria a ideologia da certeza à enésima potência. Né? Se eu tivesse algo como esse, ia estar muito mais bem escondido. Então, eu acho que, nesse sentido, Carlos, eu não sei se eu fui inteiro na sua pergunta, mas se não, você retoma uma parte dela aí, mas me parece que a gente não deve esconder dos alunos, sempre que eu ministro, você entende, filosofia da educação matemática, além dos textos básicos de filosofia, eu coloco sobre essas questões básicas, sobre axiomas, crenças e coisas que são da lógica, que a gente não estuda, algumas que eu não estudei, que eu sei que existem, e a gente usa para fazer matemática. Eu dei o exemplo da equação para vocês. Eu aqui tem até um vídeo depois que eu vou passar aqui hoje, no final do nosso programa, que tem tudo a ver com isso que você está falando, Marcelo. Que foi um vídeo que eu fiz aqui para matemática humanista para discutir exatamente esse tipo de coisa. Então vai ser show de bola para a gente compartilhar isso daí. Vai ser bom demais. E, na verdade, Marcelo, uma coisa que eu queria colocar assim para você é o seguinte: eu acho que a gente que tem assim um entendimento da matemática que segue uma perspectiva cultural, e aí o entendimento sobre cultural dá pano para manga. Eu acho que dava para fazer uns 40 programas aqui de matemática humanista só para a gente discutir o etno na palavra etnomatemática. Etno nessa perspectiva, etno na perspectiva tal, quer dizer, tem até um artigo importante do Oli com a Renuka Vital, o fim da inocência, The End of Innocence, aquele famoso, que ele faz uma crítica, entre aspas, à etnomatemática, mas essa crítica se encapsulava num entendimento mais ingênuo, meramente antropológico, assim, do etno, sem um olhar analítico mais cuidadoso sobre a questão das relações de poder e tudo mais, assim. Então, eu acho que para a gente que está pensando na matemática em uma perspectiva cultural e uma perspectiva que vai além do ontológico, que entra no ético, na questão da dimensão da humanidade mais profunda, né? Eu acho que esses entendimentos da matemática como uma entidade platônica, ou a matemática como um jogo lógico-dedutivo, como foi isso que você falou, que o Bourbaki, que até antes o Hilbert já colocava, defendia um jogo matemático formalista. Então, isso são posicionamentos culturais também. Quer dizer, na verdade, eu acho que a gente tem um certo, como é que eu vou dizer? Uma sina, porque quando você entende as matemáticas em uma dimensão cultural, elas acabam se manifestando culturalmente da forma que elas se dão. Ou seja, se todo mundo achar que a matemática é uma coisa do outro mundo, então culturalmente é como isso se manifesta.
Se todo mundo acha que é um jogo, se todo mundo acha que a matemática é para poucos, se todo mundo acha que a matemática é só para inteligente, a gente acaba tendo uma dimensão de matemática em termos culturais que se movimenta e se mobiliza em torno desse entendimento. Então, o que eu acho bacana é que essa discussão que a gente está trazendo aqui é, na verdade, uma luta política, de uma disputa de entendimento acerca do que seja matemática, numa perspectiva de querer incluir o outro, de querer a gente estar junto, quer dizer, ver a matemática como uma coisa que é para todo mundo, né? Que é uma coisa de todos nós, o matematizar. Eu não falo nem a matemática enquanto um corpo único de conhecimento, não. Seria até contraditório. Eu digo o matematizar, quer dizer, algo que nos aproxima, que é um vínculo comum. Então, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que é uma questão de uma luta por um posicionamento político mais inclusivo do que a matemática poderia ser ou deveria ser. Então, esses embates que a gente vê, a entrevista de não sei quem no jornaleco, não sei aonde, falando um monte de coisa, é uma luta de poder, quer dizer, não é uma luta de poder por um entendimento de matemática que é favorável para um grupo, que não é para outro. Então, eu acho que a gente está... eu acho que, tendo um momento rico, acho que puxa, o UB, o trabalho do UB, o seu trabalho, o trabalho do Oli, né, o trabalho da Gelsa, o trabalho do Powell, da Mellin, todo mundo, da Márcia, todo mundo que trabalha já há tanto tempo com essas perspectivas e eu acho que agora a gente está ganhando uma textura nessa virada pós-moderna agora, a gente está tendo agora ganhando uma textura de debate maior e eu acho que a gente tem pela frente assim um quadro promissor, eu acho, de debate. Eu não sei se eu estou enganado. Você acha que essa ideologia da certeza, ainda que ela seja hoje forte ainda, você não sente que a gente está num caminho de, digamos assim, de ter um debate mais contundente com isso, de tentar virar esse jogo? Olha, eu, salvo raros momentos, eu primo pelo otimismo, né? Então, assim, todo o meu otimismo de superar a situação que o nosso país está vivendo, né? De o nosso presidente debochar da população fazendo carreatas de motocicleta para comemorar a morte das pessoas, ao invés de estar se solidarizando com a família dos mortos, né? Todo presidente nesse país, inclusive ele, quando há uma enchente, vão lá e colocam sobre isso. E a gente tem aqui um deboche, e a CPI já está apurando para saber se houve dinheiro público nesse deboche, se realmente custou a motociata de sábado passado 1,2 milhões aqui na capital do estado onde eu vivo. E as outras todas que foram feitas aí, um deboche, não é? A gente sem dinheiro, pessoa uma vergonha, né? Para coisa tendo isso. Isso é a política desumanizada. Se devia fundar um outro canal, a política humanista, entendeu? A política humanista. A gente vê porque assim, a Vamos gente lá. tem que ter, né? Eu hoje na live de manhã eu falei uma frase que eu quero falar aqui para você que é cristão, para você que é budista, para você que vai ao terreiro das diversas matizes de religião africana. Pratique esse humanismo fora do momento que você está no templo também, ainda mais em tempos pandêmicos, onde, né, tem 15% oficialmente desempregados da população. Não é? Isso significa, em números redondos, 40 milhões de pessoas sem uma fonte de renda, né, quando põe seus filhos dependentes, pais, etc. Né? Mas esse número é muito maior, porque já tem uma população que não está procurando emprego e tudo mais. Então, a gente tem 1/3 do país na miséria mais absoluta nesse momento. Nós estamos falando de 70 milhões. E o outro 70 que andou vindo para o pêndulo, inclusive não compreendeu politicamente o momento, não teve educação matemática, não entendeu direito a situação e ajudou a nos pôr nessa situação hoje. Mas eu quero voltar para uma questão que você colocou, porque também, como está na história pessoal, vamos gravar aqui. Eu não autorizei o Olho e a Renuca por agradecimento do meu nome naquele artigo, na versão 1, porque eu li e falei, está associando étimo com o racismo na África do Sul, da onde a Hanukkah e viveu aquilo. E não era isso, não tinha nada a ver. E eu coloquei para eles o exemplo. Eu não posso escrever um artigo, então, prezando o samba,
E o samba tem várias raízes que são complicadas, não é? É fruto da escravidão, aí eu vou dizer que ele não existe, entendeu? Mas ele veio, foi transformado, seja na Bahia, seja no Rio de Janeiro, não vou entrar nessa questão, né? Eu leio a biografia da Clementina de Jesus, eu leio a outra, eu fico me divertindo com essas histórias para ver, mas, assim, a gente não vai ficar, você entende? Pensando que o samba, então, é algo, eu não posso falar porque seria algo racista. Então, aquele argumento, eles ponderaram na versão final, mas eu preferi, de qualquer jeito, não ficar, porque eu discordava muito da crítica. Sim. E achava que era uma crítica, porque eu tenho que ser crítico, eu vou ser crítico de tudo, inclusive dos outros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o momento que a gente faz a crítica, embora as críticas sempre todas sejam válidas. Inclusive a própria crítica matemática. Note que, nesse momento, a crítica à ideologia da certeza, a gente tem que ir com calma, para a gente não ser confundido com negacionista. Então, nota que há 10 anos atrás eu podia falar muito mais sem ter que colocar aquelas outras questões, que eu sou a favor da modelagem, que a matemática pode estar, sim, presente. Eu não precisava falar, mas hoje eu tenho, porque senão daqui a pouco vão dizer que eu sou terraplanista, você entende? Que estava no campeonato de surf, né, dos desabados, e estava, você entende, dentro dessa ideia. Então, tem uma linha para a gente estar colocando. Então, no momento, Carlos, o momento exige atenção, né? Mas eu acho que, no meu otimismo contínuo, que sempre volta, salvo em raros momentos, entendeu? E a gente tem que estar entendendo que o momento de popularização da matemática hoje, com a modelagem, com a questão de que a matemática está presente na discussão sobre a expansão da pandemia e tudo mais, a gente tem uma oportunidade única para ter a matemática enquanto conhecimento da humanidade não concentrado na mão de poucos. Você entende? E a gente pode, e esse é o trabalho dos educadores, quando eu faço uma animação do GeoGebra, você entende, de uma família de sigmoides, que a gente discuta a parte gráfica, que permite que muita gente que tem trauma com os coeficientes e tudo mais, trabalhe com aquilo, entenda e discuta matematicamente. E eu acho que isso é fundamental para a gente colocar a matemática lado a lado, ou seja, a gente combate a ideologia da certeza com os nossos colegas matemáticos, mas por baixo a gente se ensinar ideias matemáticas, valorizar as etnomatemáticas dos grupos, dos movimentos que surgem, a gente ajuda essas pessoas a terem confiança e não acreditarem nos mitos, aqueles que dizem nos mitos da matemática, né? Olha, acabei de... Ficou bonita essa analogia aqui agora. Desculpa o autoelogio, mas eu vou escrever mais sobre os mitos da matemática nesse momento de combate ao mito. Então, a gente pode estar muito vivo com isso. Então, eu acredito que uma educação de ideias da matemática para uma ampla parcela da população, para todos, impregnadas com outros conhecimentos, pode permitir que o próprio conhecimento não se torne como uma auréola que não deixa as pessoas quererem discutir, não é? E diga, eu vou seguir o mito, eu não preciso discutir. Não tem que seguir mito nenhum, gente, a direita, a esquerda ou algo do tipo. Tem que pensar e estar o tempo todo fazendo. Mas temos que tomar decisões certas, porque as últimas que tomamos enquanto população não foram muito boas para a diminuição da desigualdade social no país, que eu tenho que lembrar é o maior problema. E assim como os matemáticos, às vezes, escondem os axiomas, as pessoas escondem esse problema, atrás da corrupção, atrás da cara de mal de um político e tal, e colocam assim, dizem que a política não serve para nada, mas eles vão lá, né? O mesmo pastor que diz na igreja que a política não serve para nada é candidato a vereador, aqui de 19 são 4, você entende? Aqui em Rio Claro, né? Vários outros. Então, eles falam mal da política porque a política é boa para mim, entendeu? E eu vou lá, eu tenho já a palavra do Senhor, então eu já posso ir ali junto. Eu tenho uma leitura da Bíblia própria, né? E a leitura da Bíblia radical é parecida com esse entendimento da matemática desumano que você aventa e dá o nome para esse canal, e dos nossos amigos estadunidenses que vieram com essas ideias loucas.
É isso aí, bacana, Marcelo. Ó, tem aqui uma pergunta aqui, bacana pra caramba, da Lidevande. A Lidevande pergunta o seguinte: para um grupo de acadêmicos um outro dia, eu falei que o ensino da matemática no Brasil teve origem técnica e militar. E com 40 anos de educação matemática no Brasil, depois do golpe, ou do ensino, não sei como esse aí, mas eu presumo que seja educação matemática, que ela queira chamar, há perigo da gente viver um retrocesso? Olha, Ledevande, primeiro, eu acho que houve retrocessos. Eu acho que a BNCC, da forma como foi aprovada e da forma como está sendo implementada, ela é um retrocesso. Não é? Então, nós saímos dos parâmetros curriculares nacionais, feita com amplo debate, com uma série de coisas, inclusive a SBEM participou, embora na BNCC tenha, infelizmente, ex-diretores da SBEM que tenham participado também da maneira como foi feita aquela grade curricular, diminuindo e forçando e aumentando várias questões. Então, houve retrocesso, e isso é do governo fora Temer, então tem isso, e né, o Temer falou que a gente ia sentir saudade dele, está vendo? Tem uns, eles, às vezes acerta, né? Mas, de qualquer jeito, a gente está com esse problema. Mas eu não acredito no retrocesso sem volta. E a gente tem, como você disse, uma história da educação bem diferente, por exemplo, da Argentina. Qual a universidade mais velha do Brasil, mais antiga? A USP fica com a UFRJ se debatendo, mas nós estamos falando de 100 anos, entendeu? Em números redondos. Qual é na Argentina? Nós estamos falando de 400 anos, entendeu? A Universidade de Córdoba. Então, é muito diferente o processo de colonização que a gente teve. O Colégio Pedro II é uma ideia de fazer um college aí no nosso Rio de Janeiro e tentando depois ter essa ideia. Então, a história é diferente, e você tem razão. Tem várias dissertações e teses aqui mostrando essa ideia da origem técnica e militar, não é, da matemática, e é verdade. E eu diria que a gente tem outros desafios, mas eu sou tão otimista que a coisa que me deixou mais triste nesses últimos 2 anos e meio, que era a implementação da escola cívico-militar, eu acho que é o melhor canal para a gente vir a dar aula para humanizar a matemática e para a gente educar os militares, que eu acho que foi um grande problema. Se não tiver educação para as forças militares, as milícias vão triunfar. Você entende? Então, a gente precisa, nesse momento, estar nessas escolas, lidando, você entende, com essa questão. Inclusive, pode usar essa questão. Ela teve origem no militar e os militares estão para servir o país, e não para oprimir o país, e não para... Né, eles são as pessoas profissionais para a guerra, para defender o país, e não para, obviamente, no sentido militar expandido, não é, participar de milícias e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que estar educando muito hoje, não é, os militares, mostrando que o governo Bolsonaro fez um desserviço às Forças Armadas e às forças policiais, de um modo de jeito, de segurança e tudo mais. Aparentemente seria um serviço, mas ele fez um desserviço, porque está associando elas à violência indiscriminada, sem critério, como a polícia do Recife fez na manifestação há um mês atrás. Não é? Ainda bem que está tudo filmado, e essa comandante da PM foi demitido no outro dia. Mas eram pessoas andando, e 2 pessoas estão sem o olho atualmente, que não tinham nem a ver com a manifestação, estavam no olho de Recife. Então, humanizar essas pessoas com matemática e com tudo mais é fundamental, Ledevande, e eu acredito que a gente deva estar tendo diálogo, a gente não pode tratar o policial como um não outro, você entende? E a gente tem que pensar na humanização, a gente tem que pensar que todos poderão ser cidadãos ingleses com a polícia inglesa sem arma, você entende? E a gente tem que evoluir para esse caminho. Todo discurso que tem de dar arma para todo mundo, gente, é um discurso de armação, de fomentação da milícia. Não é? Por que o presidente fez um decreto que já foi impedido de cada cidadão ter 6 armas? Ora, eu já acho um perigo ter uma arma, mas, obviamente, para ter 6 armas, é para você realmente estar armando algo como isso. E eu não gosto de guerra, e muito menos de guerra civil, e acho que a gente tem que conseguir que, democraticamente, parar a formação de milícias nesse país. Maravilha. Eu vou colocar aqui, Marcelo, tem 2 perguntas que são muito próximas. Eu vou colocar aqui as 2 juntas, tá? A primeira é da Beatriz, que fala o seguinte: olha,
Vivemos nos dias de hoje uma terceira guerra mundial fria a cargo da informação e o poder que ela compreende. Como a matemática se relaciona com esse poder da informação? Então, isso é uma primeira pergunta. E, na sequência, tem a pergunta do Aguinaldo de Oliveira, que ele coloca: a leitura, intencional ou não, realizada dos números por uma determinada ideologia, política ou não, pode contribuir para a incompreensão dos fatos? Então, acho que a gente está aí dentro de uma retórica e manipulação de dados para a construção de informações aí. Eu acho que esse é o contexto aí, Marcelo. Não, eu acho sim, eu não sei se a Beatriz Fernanda é da Unicamp ou não, depois você responde aí para eu ver no chat, que ela já fez, ela fez mestrado aqui em Rio Claro e depois fez o doutorado lá na Unicamp, mas essa foto não deu para eu ver aqui, ainda mais que as mulheres têm esse poder de transformar com óculos de cabelo, a gente não entende mais ninguém. Ah, então é ela mesmo, tá? Então é a Beatriz. A Beatriz, né, já foi muitas vezes, já fizemos muitas caminhadas na pista principal da Unesp, mesmo ela nunca tendo sido orientada por mim, mas foi minha aluna na graduação e no mestrado. Prazer, Beatriz, você está aí. Então, certamente, a Beatriz estudou, inclusive, como usar códigos na sua dissertação de mestrado. Então, ela estudou o tema, né? Ela estudou essa ideia da matemática dos códigos, você entende? E fez isso na sua trajetória no PET da matemática e tudo mais, que é uma parte de matemática ligada muito com guerra, não é? Então, a gente tem isso tudo. E eu perguntava muito ao Biratã como é que a gente poderia concretizar uma matemática para a paz, e é algo que vai ficar para as pessoas fazerem aqui. Mas, de qualquer jeito, eu acredito que a gente tem, não é? E hoje em dia, eu diria que a guerra, não é? A declaração da OTAN para a China anteontem, em termos de guerra fria ou tudo mais, era, olha, não cresça tanto, né? Porque todo mundo já tem seu GPS, né? O GPS era americano, a China já tem um, não é? E a Europa já tem outro. Né? Meu filho outro dia mostrou, no meu celular já aparecem 4 GPS, eu posso escolher qual que eu quero, entendeu? Porque, obviamente, o GPS é a arma número 1 de guerra. Como é que ninguém voa sem GPS hoje em dia? Então, essa é das coisas que está juntando não só a matemática, né? Então, você já tem aquele que está imbricado, pensamento computacional, daqui vamos ter que humanizar o pensamento computacional, programação, vamos ter que fazer tudo. Então, isso está muito imbricado dentro da ideia de guerra, não é? E a física, não é? A engenharia da computação, que é a área que associa sensores com matemática, com isso, tudo isso muito presente na guerra. Então, esse é um problema mais grave ainda do que a gente está enfrentando. A ideologia da certeza certamente é um problema, você entende, para a gente compreender a matemática na sua plenitude. Mas as aplicações, nesse caso, e várias delas, não é, vão indo e vão se constituindo, como se dão na ponte e tudo mais, não é? E na ponte também, né, voltando a comentar o caso do aluno, que eu acho que eu não comentei isso aqui, a gente pode, eu quero voltar para aquela pergunta, faltou essa parte que eu esqueci de comentar da avaliação. A gente certamente pode usar o erro, e os trabalhos da ponte, de fazer o avião, são todos coletivos. Não é? E quando o foguete da NASA explode, também ninguém manda todo mundo embora, entendeu? E ali foi uma conjunção de matemática, física, astronomia, uma série de coisas, engenharia dos materiais, não é, que provoca aquela explosão. E a gente tenta entender esse erro, que obviamente a gente quer minimizar, como no caso das vacinas. E a gente apressou essas vacinas por um motivo óbvio, senão nós teríamos muito mais morte ainda do que estamos tendo. Eu quero dizer que o problema, às vezes, da avaliação exata e tudo mais, é um problema, às vezes, não só dos professores e do sistema, Carlos. A ideologia, como toda ideologia, ela influencia todo mundo. Eu vou dar só um exemplo que aconteceu na Unesp do ano passado, com uma professora que a Beatriz conhece bem, estava dando aula na graduação, e eu fui nas reuniões, propus, e ela falou, Marcelo, vou propor a tua ideia dos vídeos, se precisar ser ajuda, eu falei, eu entro lá, é tudo virtual, eu entro lá na sua aula, ainda falo, precisando, ainda vai ter doutorando, mestrando, querendo ajudar a fazer, a gente faz oficina e tal. Os alunos votaram que não, que preferiam prova do que um vídeo.
Então, assim, um vídeo que, obviamente, é muito difícil dizer que um vídeo está errado, né? Tá? O quinto festival está numa nova etapa, nós tivemos 135 vídeos inscritos nas 5 categorias, 123 estão classificados. Tá? Nós tiramos aqueles que tinham problemas, né, assim, às vezes de agressão, que não cumpriram o regulamento, ou que tinham erros matemáticos insanáveis. Tá? Alguns deles a gente vai colocar lá, todos que deu tempo, vários dos 122 que estão classificados, a gente devolveu, falou, poderia mudar, vai dar trabalho, mas deu. Mas teve uns que não responderam, bom, então a gente também não vai ficar colocando. E outros a gente coloca lá, se você for ver o vídeo, vai estar lá. Esse vídeo tem uma imprecisão matemática na sua linguagem, que a gente acha mais bacana por isso, e a pessoa vai ver que imprecisão que tem. Aí, se ela tiver com matemático profissional, com professor de matemática profissional, o erro está aqui. Mas não é um erro que a gente comete o tempo todo. E eu aprendi isso muito com um matemático, que ele diz, o nosso grau de liberdade, numa metáfora, né, de polinômios, é um quando a gente escreve um livro e é outro quando a gente está dando uma aula, quando está dando uma live. E a mesma coisa acontece num vídeo. Então, a gente pode ter... O vídeo é muito mais difícil que está certo e errado, e certamente, ao contrário de uma demonstração que vai ter uma convergência muito maior sobre qual que é a mais elegante ou não, né, porque foi criado um padrão, e eu vou ver um vídeo, se eu fosse Júlia, eu ia gostar mais dele, e o Carlos ia gostar mais de outro. E isso é mais do que normal. Mas a gente teria que estar convivendo com isso, como a gente convive na aula de geografia, na aula de história, não é? Com várias outras correntes de história, né? E tudo mais, os estilos. Né? Então é isso, estou vendo a Ruth aqui também, olha aí, muita Tá a gente. Ruth aí falando, tá pedindo para a gente falar um pouco da ideologia da certeza na educação básica. Aí, isso aí. O Ruth, você ficou mudo para mim aqui agora, Eu estou te Carlos. ouvindo. Tá bom, então tá Estou te ótimo. Tá. ouvindo. Foi só um momento que você ficou mudo, não sei se era problema de internet, então tá ótimo. De qualquer jeito, eu acho que a gente está aqui, a ideologia da certeza, Ruth, obrigado pela assistência aí, mas, enfim, ela é o tempo todo, né? Porque a gente aí diz que é certo ou errado na nota, da maneira de fazer a nota, e a gente que tem esse poder para os colegas, às vezes, que não entendem uma nova fórmula ponderada ou algo do tipo, a gente que explica para os colegas professores, e a gente, dentro de sala, pratica isso o tempo todo. Mesmo a gente tendo consciência, você entende, de que a matemática escolar, e eu recomendo muito para vocês um livro da coleção de tendências que eu coordeno, que é o livro do Plínio Moreira e da Manuela Davi, que ele fala sobre a matemática escolar e a matemática acadêmica. E como que a ideia de que simplesmente eu faço uma transposição didática da científica para a escolar não faz sentido, porque, inclusive, o objeto da matemática escolar não pode ser formar matemáticos, você entende? Ela tem que se formar cidadãos, em que eles saibam matemática e algum deles vão escolher falar, aquela matemática que eu via daquela forma, eu posso ver como isso. Outros vão escolher a física e outros vão ser comerciantes e outros vão ter profissões não acadêmicas. Então, eu acho, Ruth, que a gente espanta muita gente da matemática vendendo a ideologia da certeza na matemática. Porque a experiência das pessoas, a gente sabe que tem a ver com a postura dela na sala de aula. Então, se a postura que a matemática é tudo exato e tudo dá certo e tal, e a experiência na minha vida não é assim, um dia eu acordo de um jeito, um dia eu acordo de outro, não é? Um dia minha mãe está de um jeito, um dia meu pai está de outro, e por aí vai, as experiências, né, dos amigos, a gente vai aprendendo, mesmo que não sistematize, que não saiba falar disso. Né? E isso entra em choque com a matemática. Com o aparato disso, homenagem às mulheres aqui, a minha capa de celular aqui, né, para juntar arte também com isso, a gente tem aqui, isso aqui mudou muito o nosso tempo. E o tempo passou a ficar, a gente está vendo, olha que engraçado, está dando até para ver o reflexo do Carlos aqui, estamos vendo o Carlos 2 vezes, então a gente vendo aqui, esse celular mudou muito nossa noção de tempo. E, com isso, o tempo para explicar uma demonstração ou uma longa explanação algébrica na sala de aula também está sob pressão. E isso
está desumanizando, porque isso está constituindo o que é ser humano, esse celular também, não é? E, digamos que, nas vários sentidos de etno que a gente colocou, a gente está vivendo essa mudança cultural em todos no qual o celular está presente, porque o celular passou a ter um poder mobilizador muito grande, não é? Eu nem faço mais a pergunta em palestra sobre quem usou o celular nas primeiras horas do dia, porque é todo mundo, Todo mundo. entendeu? O outro que não usou, eu fui roubado. Não, pô, minha mulher tirou de mim hoje, entendeu? Pô, tá com meu filho, que ele precisa fazer algo, entendeu? Aí eu não Eu não usei, usei mas não, porque quebrou, né? Caiu no chão. quebrou, né? Caiu no chão, caiu de quina, né? Que é o trauma número 1, é cair de Aí quina, não deu né? para usar. Não tem, né? Mas e isso mudou muito a nossa relação com o tempo, mudou a nossa relação humana com o tempo. O nosso tempo de prazer é muitas vezes o do clique, não é? Eu faço exercício o tempo todo para ficar 1, 2, às vezes 3 dias sem internet ou com muito pouca, mas é muito difícil, né? Por isso, Carlos, que às vezes eu não respondo os e-mails, respondo em bloco, vou indo e tal, e Tá. protejo o meu WhatsApp ao extremo, protejo umas páginas, deixo o Face e o Messenger no computador, vejo o Insta de vez em quando, senão você não lê mais um livro, né? Não vai pensar em ideologia da certeza, não vai ler filosofia, né? Olha, tem. Marcelo, a gente está chegando perto da hora já de fechar a live. Eu vou só colocar aqui, tem uma pergunta aqui do Ronaldo, que eu achei legal. Ele coloca assim: professor, a fenomenologia pode contribuir para uma concepção do conhecimento matemático constituído? De conhecimento matemático constituído por humanos, Ronaldo? Coloca aí, por favor. Porque esse constituído ficou meio aberto, né? Mas certamente, né, você está falando com um aluno de mestrado da Maria Bicudo, a fenomenologia pode contribuir para uma concepção de conhecimento, e de conhecimento matemático. Aliás, eu diria que a fenomenologia ela expressa uma visão de conhecimento, a qual é cara para mim, né? Eu bebo, embora eu não beba na maneira usual que a fenomenologia faz pesquisas na educação aqui, e não é o tema de hoje, mas eu bebo muito na noção de estar no mundo com os outros, não é? A fenomenologia tenta sair do dilema entre o idealismo e o realismo, né? A precedência do ser humano sobre o mundo e do mundo sobre o ser humano, e tenta, né, colocar como axioma, e não tem jeito de não ter axioma, eu estou no mundo com os outros. Não posso pensar no mundo sem humanos e não posso pensar em humanos sem o mundo, sem o locus. Então, ser no mundo com os outros é a inspiração para seres humanos com mídias, para falar aí de epistemologia, depois um pouco mais voltando para a ontologia e cada vez mais para deleite do Carlos, pensando numa questão de ética, de convívio, de desigualdade social, nesse momento que as coisas chamadas lares, que é isso daqui, invadiu a educação. E eu não posso mais esconder de ninguém, não é, de que os meus filhos, que têm 2 pais doutores, com 52 anos de educação junta, 26 mais 26, não podem competir de maneira igual com o filho do pedreiro, com a doméstica analfabeta do sertão do Rio Grande do Sul. Você entende? Então, isso a gente tem que ter, sim, valorizar o mérito, ter uma visão de meritocracia humanista, que a gente entenda que a gente tem que dar apoio para diferentes, né? Meus filhos estavam ouvindo ler livro antes de saírem da barriga da mãe. É totalmente diferente. Eles viram um computador, que eu fui estudar na época que as telas não faziam mal, que era o laptop da Apple, antes de todo mundo. Você entende? Porque aqueles de televisão assim, eu sabia que era ruim ficar muito perto. Então, não deixava. Mas, gente, isso é muito diferente da gente pensar que estamos todos iguais. Então, certamente, a fenomenologia ajudou a mim demais com essa questão, de outras questões nem tanto, e a parte toda da gente lidar com a educação matemática crítica, com a questão da desigualdade social, embora ela tenha um forte viés humanista também, né? Martin Buber
era fenomenólogo e é um dos autores que o Paulo Freire cita o tempo todo. Então, tem esse viés, né? E vocês veem que eu não saio da internet, mas eu ainda leio alguma coisa e lembro de umas coisas, né? O último agora é o grande humanista da sociologia, aqui, fazendo propaganda do Gessé de Souza aqui, tá? E que explica por que a subcidadania brasileira, por que a gente aceita com tanta naturalidade, você entende, a desigualdade e a pobreza. E sobre isso eu estou colocando nosso grupo inteiro. Eu li a primeira vez e não entendi direito, então agora eu estou lendo a segunda com o grupo de pesquisa para a gente entender direito. Vocês vão me ouvir na próxima live, juntar Gessé de Souza com Etno Matemática, com tudo aqui, tá? Eu só falo nele nas beiradas, mas já agradeço aqui, né? Vai que ele está vendo aí, eu tenho que ver a live dele com o Eduardo Moreira aí, mas vai que está na mesma hora que a nossa aqui, mas, enfim, muito legal aqui, seu Ronaldo, tá? Muito bom. Aqui, um comentário bacana aqui da Ledevande, falando lá do Provas e Refutações do Lakatos. Isso é uma referência fundamental. Com certeza ela desconstrói bastante essa concepção da matemática absolutista. Por sinal, o Paul Ernest, não, Marcelo? Quando ele escreve aquele livro do construtivismo social, ele tem aí forte apoio em Lakatos e Wittgenstein. Pessoal que está presente aí, um monte de gente que está envolvido com as leituras da matemática humanista, filosofia humanista da matemática. Então tá aí, show de bola, comentário aí da Ledevande. Lakatos, olha só como é que a gente vê lá atrás. No meu mestrado, entendeu? O Biratã D'Ambrosio. Nós lemos Lakatos porque ele trazia o xerox para a gente. Aqui em Rio Claro, a única biblioteca era a chegada do Biratã, às quartas-feiras, se não me engano. Você entende? Aí ele chegava com a pilha de xerox e a gente ia que nem, entendeu? Assim, dividia o xerox, ia ver quem ia fazer qual e pronto, para a gente, e tinha o compromisso de devolver. Então, era isso. E o Lakatos era muito importante, depois teve estar na nossa biblioteca. Tem críticas que eu acho, às vezes, muito forte, quer dizer, ao trabalho dele, porque eu acho que ele apresentou exatamente isso, a maneira de que a matemática pode ser dinâmica, não é? E o Paul Ernest, esse sim, eu já pude lá no grupo de Cornell, não é, junto com outros lá, fundar, não é, o grupo lá de educação matemática crítica, você entende? Então, estava lá o Paul Ernest e eu encontrei com ele várias vezes, ele veio ao Brasil uma vez, vindo para o Congresso a meu convite, viria a segunda e, em cima da hora, não pôde vir aqui a Rio Claro. Mas ele é certamente uma das inspirações para todos nós que pensamos em filosofia e educação matemática. Olha só aqui o livrinho de cabeceira aqui do tio Matias. Dá para ver? Não? Pior que tá da cor do chroma key. Tá bom, tá Dá bom. para ver um pouquinho, né? Isso aqui meu livrinho de cabeceira aqui, ó. Tá Tá, certo. tamo junto. Então, aqui, ó. Pessoal, deixa eu colocar aqui, tem alguns comentários bacanas. Estamos acabando. O Joberto tá falando que bacana trazer o Borba para falar sobre esse tema. Pô, Marcelo Borba é uma fera, rapaz, uma fera. Prazer enorme estar com ele aqui falando sobre esse tema tão importante. Muito bom. Show de bola. Então, eu vou colocar aqui o Marcelo, para a gente estar chegando pertinho do fim. Eu queria, porque foi muito legal agora, essa pergunta agora sobre a questão lá da fenomenologia. Ronaldo, não é Ronaldo? Ronaldo. Do Ronaldo que falou de fenomenologia e tal. Você tinha falado também antes sobre a questão dos axiomas. Aí tem um vídeo curtinho que eu vou colocar para a gente ver aqui e que tem muito a ver com essa questão da ideologia da certeza. Eu acho que vocês vão gostar, tem a ver um pouco também com o que a Ruth falou. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês verem um vídeo curtinho. Espero que vocês gostem. Tem que falar nos comentários se o pessoal gostou. Tá legal? Então vamos lá ver. Vamos ver aqui. Vou botar aqui o volume aqui. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Quando pensamos no número 1, logo o associamos ao início das contagens mais comuns do dia a dia. 1, 2, 3, não é verdade? É a primeira coisa que vem à nossa cabeça. Por isso, em uma aula cujo fim é discutir o número 1, o início seria um debate sobre esse tema, contagens.
Proporia reflexões em torno do número 1 e das contagens em si. Falaria sobre significados e intenções antes de falar sobre formas. Não adianta, é um hábito. Semântica antes da sintaxe, sempre. Veja só, o número 1 é, mais do que o início de uma contagem, a concretização de um fim e a anunciação de uma intimidade. Quando aponto para um objeto e digo 1 em voz alta, eu encerro um processo que me moveu a reconhecê-lo e quantificá-lo, certo? Contagens são respostas a uma comoção. Ao mesmo tempo, o momento em que falo 1 revela a natureza daquilo que estou contando. Se falo 1 apontando para uma cadeira, torno público o meu desejo de contar móveis. Se faço um risco em uma pedra enquanto aponto para o céu, torno público o meu interesse pelas estrelas. Dizer 1 constitui momentos em que intenções latentes que antes não tinham forma se concretizam, quase como uma bolha de sabão que se forma e é percebida apenas por conta do ar que retém e que antes ninguém via. Matias, você é tão poético, mas pode ir direto ao assunto? Natália me falou isso às 10h15. Estava ansiosa para chegar nos axiomas de piano. Os estudantes estão acostumados a serem imediatamente apresentados aos objetos formais. Eu sei disso. No entanto, antes, precisam sentir que um número é o produto de um exercício de abstração que desloca qualidade, algo complexo, para quantidade, algo mais objetivo. Por isso, eu destacaria um outro ponto, de forma mais provocativa. Os exercícios de abstração que vivemos em torno do 2 são ainda mais profundos. Vejam bem, uma cadeira plástica e um trono, lado a lado. São móveis diferentes, certo? No entanto, apenas por conta de ambos possuírem encostos e acolherem bem uma única pessoa que deseja se sentar, poderiam ser contados, de forma mais leviana, como 2 cadeiras. Se o uso do número 1 revela intimidades e percepções mais individuais, o uso do 2 propõe sentidos de similaridade, que são essencialmente culturais. As dimensões mudam de foro. Dificilmente um rei consideraria qualquer similaridade entre o seu trono e uma cadeira plástica comum. O resultado da contagem do rei seria uma cadeira e um trono. Ficam 2 lições, portanto. Primeira, intimidades são enviesáveis por aspectos sociais. A segunda, até mesmo as abstrações mais corriqueiras podem ocultar relações de poder. Natália deve estar achando que me perdi em minha subversão. Preciso me apressar e falar logo das abstrações que mais comumente se dão nos processos de formalização matemática. Ela quer chegar nos axiomas. Na verdade, o ato de abstrair é fundamental, mas deve ser vivido com cuidado, diante do risco de perdermos de vista o todo. Abstrair significa selecionar certos aspectos e desconsiderar outros. Significa analisar, escolher partes, propriedades de interesse e deixar o resto nas sombras. Abstrair é, de certa forma, um ato de despersonalização que desfoca complexidades para que se ganhe agilidade sobre outros pontos mais específicos. Quando restringimos nossa consideração de 1 aos aspectos formais do número natural 1, por exemplo, vivemos uma abstração. Nela, desconsideramos todos os aspectos que motivaram nossa ânsia pela quantificação. Subjugamos todos os números 1 que culturalmente se deram e borramos os processos históricos pela alavancagem de um único produto formal. O número natural 1 propõe um aculturamento da despersonalização. Adeus cadeiras, tronos, pedras e estrelas. No final do século XIX, vários matemáticos se debruçaram sobre a formalização do conceito de número. Giuseppe Peano foi um deles.
ele propôs axiomas para a formalização do conjunto dos números naturais. Sim, são esses aí que estão na página 5. Entre eles, há um que se refere especificamente ao número natural 1. Natália, você poderia ler esse axioma em voz alta, por favor? Existe um número natural chamado de 1, que é sucessor de nenhum número natural. Natália respira fundo em sinal de alívio. Afinal, chegou aonde queria. Mas eu retruco. Esse axioma afirma a existência do número natural 1 e faz nada além disso. Esse axioma esclareceu algo sobre o número natural 1 para você, Natália? Natália não responde. De modo geral, axiomas não são construídos para explicar. Sendo honestos, convenhamos, esse axioma configura uma tautologia no universo da matemática formal. Ele divulga uma autorreferência. Sal é salgado, por exemplo, é uma outra tautologia que comete o mesmo pecado. Experimente falar essa frase para outras pessoas, Natália. É impressionante. Todas concordarão com você. No entanto, creio que você não terá tanto êxito se tentar usar a mesma frase para explicar para alguém que nunca provou sal o sabor de algo salgado. Tautologias funcionam bem no dicionário, mas não na ponta da língua. Minha crítica não é ao axioma em si, mas ao impulso de Natália em achar que precisa da formalização axiomática para finalmente compreender o que é o número 1. Não é uma crítica à formalização, mas à identificação de matemática com a matemática formal. Essa identificação é um grande equívoco, e onde nasce o impulso de Natália. Os axiomas de Peano são suficientes para apresentar em Natália as demonstrações dos teoremas mais corriqueiros sobre números naturais. No entanto, não são necessários para que Natália entenda a essência do conceito de número, que é muito mais ampla do que seu recorte formal. Axiomas cumprem uma função organizadora, em viés estruturante, e, apesar de sempre estarem no início das teorias, são quase sempre escolhidos ao final. Axiomas são como o prefácio de um livro. Primeira coisa lida, última coisa escrita. Axiomas não são pontos de partida de qualquer teoria formal apresentada linearmente em um texto. Na verdade, em muitas situações, axiomas resumem pontos sobre os quais matemáticos não querem debater ou se aprofundar. São cavernas onde guardam suas indisposições e indisponibilidades mantidas em segredo, travestidas de obviedades. Na matemática, me perdoem os meus pares, obviedades raramente são óbvias, quase sempre são disfarces, em retórica de convencimento. Pouco se fala sobre o fato de que muitos axiomas são equivalentes aos teoremas que provam, ou ainda que a escolha dos axiomas se deu a partir da capacidade de eles sustentarem provas para teoremas que os matemáticos já sabiam que eram verdadeiros, antes de tal escolha se dar. Matemáticos não sonham com axiomas para, em uma plena manhã de quarta-feira, os colocarem em uma folha de papel e começarem a pensar sobre os teoremas que poderiam provar com eles no final de semana. Esses são fatos estrondosos, minimizados por muitos matemáticos, que acabam sendo tratados como baboseiras filosóficas. Bom, esvaziar as dimensões culturais, filosóficas e históricas das matemáticas ainda é a estratégia mais utilizada para se alcançar a objetividade dos encaminhamentos lógico-dedutivos formais. Ainda não perceberam que, ao fazerem isso, de fato, tornam a matemática formal igual para todos, mas ao custo de torná-la de ninguém. O efeito de tal prática sobre a formação de Natália é claro. Compreende bem as entranhas de diversas demonstrações de teoremas, ao custo de perguntar: isso serve para quê? Ou de onde veio isso? Em cada vez que está diante de um axioma ou de uma definição. Filosoficamente falando, no que diz respeito à capacidade de viabilizar acessos didáticos às perspectivas mais reveladoras e inclusivas das matemáticas, a matemática formal é um vexame constrangedor.
A melhor forma de usá-la didaticamente é desconstruí-la, percorrendo-a de trás para frente, com disposição e disponibilidade, após discutir as essências histórico-culturais dos seus objetos. Epa, ferro! Eita aí, ó. Olha, você que ainda está com a gente, que não foi embora, ainda tem um número bem razoável aqui, eu estou vendo. Nós não combinamos nada disso. Eu nunca tinha visto esse vídeo e vocês viram que eu falei várias coisas sobre os axiomas aqui, não é? E sobre os postulados da lógica. O vídeo não está lá, mas está implícito também em várias das coisas que nós fazemos para dizer que tem. Mas uma que eu acho que está ainda infinitamente melhor no vídeo do que de tudo que eu falei é como que os axiomas são feitos muitas vezes para dizer que a matemática é pura, organizada e não depende do empírico. Porque o teorema já estava formado. As pessoas já faziam ponte muito antes do aluno ser reprovado na sala de aula. Você entende? Então, não era essa a questão. Você entende? Eu fazia pontes gigantescas, né? A Europa é prova, não precisa ir muito atrás, não é? E as pessoas, os mecenas passaram a dar dinheiro para artistas e para estudiosos como nós hoje, entendeu? Muito depois do que já tinha ponte na Europa, não é? E também as pirâmides, né, de outras culturas ou tudo mais. Então, eu acho muito legal essa ideia e né, em outras colocadas aí. E queria também puxar para a minha sardinha e colocar, gente, como é que um vídeo você consegue dizer em 6 minutos, 8 minutos esse vídeo? Acho que é um pouco mais do que 6. Isso, por aí. Por aí, né? Porque 6 é o limite do festival, eu diria que esse é um pouco mais, né? Esse ia ser, olha, eu acho que ia ser, eu acho que ia estar lá, entendeu? Até uma categoria, filosofia, entendeu? Então, mas é muito bacana e o vídeo é muito bem feito, e por quê? Ele consegue colocar desde aquela bolha, né? Que não tem como eu fazer essa bolha com a mão, aquela bolha não vai sair, as diversas caras da Natália, e ao mesmo tempo impregnadas com a Rosa, com não é? Com do Pato Donald, e eu falei, isso não é mas é e o que é a abstração, e o que a gente deixa de fora ao abstrair, ao selecionar, ao dizer que a matemática não tem cultura. Muito legal, Carlos. Tá? Legal. Podia ter cancelado a palestra e mostrar o vídeo. Pronto, já estava aqui, já estava... Que isso, tá doido, rapaz? Pô, foi muito legal. Eu assim, separei esse vídeo para mostrar, porque assim, tem muito a ver. E assim, tem vários vídeos no canal. Esse é um tipo de vídeo que a gente faz aqui no canal, Marcelo, que eu chamo de videotexto. Funciona assim, eu escrevo um texto, e aí depois que esse texto está pronto, eu faço um videoclipe sobre o texto. Então tem vários no canal. O pessoal que quiser depois assistir, tem vários links no canal. Procura pela playlist de videotextos. Tem uns 15 iguais a esse por videotextos. Tem vários mesmo. E assim, a Ruth está até falando aqui sobre a história do número 1. Sim, a ideia desse vídeo é muito... É assim, trazer um estranhamento, trazer uma provocação e levar para a sala de aula um debate. Então, cada videotexto agora tem um guia de estudos. Eu fiz o vídeo e eu fiz um guia de estudos, Marcelo, que é uma sugestão para discussão em sala de aula. Então, o pessoal que estiver assistindo, e, por exemplo, esse vídeo da aula sobre o número 1, ele tem um guia de estudos. Então, tem perguntas para debate. É muito interessante, tem várias referências ali. O Ronaldo perguntou da fenomenologia. Poxa, Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty, é um livro que muito influenciou a construção desse vídeo. Então, para mim, eu estou aqui, rapaz, feliz, assim, que eu estou com um amigão que eu li um monte de vezes aí, estou junto com ele agora aqui, que é o Marcelo, estou podendo mostrar esse trabalho da matemática humanista.
Estou recebendo esse público lindo aí, junto com o Marcelo, falando de um monte de coisa legal. Estou felizão, Marcelo. E fora que a gente não se conhece ainda, não tomou um junto, nem um café. É Pô, assim, né? E já se conhece muito, né? Então... E eu acho que tem uma coisa muito bacana desse intercâmbio, da gente estar tendo esse verdadeiro diálogo, né, se abrindo aqui, e agradeço das tuas leituras desses artigos e da divulgação. Eu falei, pô, que legal, cara, alguém interessado em ideologia da certeza, porque a vida vai levando a gente para vários campos, né? E eu fui indo para outros e tal. E tem uma aluna, mas que ela estava muito exausta, inclusive essa que me ajudou aí, estava até às 3 horas fazendo, a Juliana, mas ela está muito atrás de ver, às vezes, e eu acho que seus vídeos vão ajudar para ela dialogar, nos vídeos do festival, que são feitos por alunos e professores no chão da escola, licenciandos e professores, qual é a visão de matemática que está expressa em alguns deles. Essa aqui é a tese dela, que obviamente está sempre mudando e por aí e tal. Eu acho que ela deve estar dormindo, porque o último e-mail que eu vi aqui era das 3h30 e parece que ela estava indo longe, entendeu? Assim, né? Mas ela tinha que terminar trabalhos, disciplinas e tudo mais aí, mas ela estava nesse pique. Mas é muito legal isso aqui, e esse vídeo, certamente... Eu chamei alguns alunos da graduação, 2 bolsistas excelentes que eu tenho, que estão fazendo filosofia da educação matemática, que eu não estou dando esse ano, mas estou aqui me divertindo com elas são bolsistas no projeto de vídeo. E outro dia nós estávamos discutindo as 3 escolas clássicas da filosofia e tal. Era projeto de extensão, a gente parou tudo e começou a falar sobre essas coisas. E, que maravilha. enfim, sobre a visão dos vídeos. Não sei se elas estão aqui, mas vai estar gravado. Então, além de quem está com a gente, vão ter as interações assíncronas depois. É isso aí. E eu adorei estar aqui no seu canal, entendeu? Estar aqui um pouco com o Ruben Hirsch, entendeu? E né, os outros pais americanos eu conheci menos, assim, tive menos interação, mas o Rubens eu tive um bocado. E, enfim, um grande prazer estar vendo isso daqui. E mande um grande abraço aí para as pessoas da UF, se você encontrar aí, desde os programas de educação especial até Humberto, até todos os outros aí, que eu não vejo há algum tempo aqui. Mas se eu for ao Rio, tem que ir a Niterói, então. Né? Vá, certamente. Vamos lá para a gente se encontrar aí, dar um abraço, rapaz. Olha, o Marcelo, quando essa pandemia passar, rapaz, eu vou sair abraçando todo mundo. Vou na rua. Você tá saindo, tá indo para onde? Tô indo abraçar. Vou chegar na rua, sair abraçando tudo. Vou no shopping, sair abraçando todo mundo, porque até tá ruim, negócio. Até o poste. Fala, pô, porque não podia tocar no poste, lembra a primeira ideia que a gente ficava meia hora para receber uma encomenda em casa, limpando, pô, e agora? Depois a gente viu que isso não era tanto assim, mas não, vai ter. Eu pretendo fazer assim um dia de abraço e uns 5 dias dançando, entendeu? É isso. Quero estar em várias cidades assim, não estou aguentando mais dançar, então vou sentar e vou ver todo mundo dançar, mas só para ter, entendeu? Assim, porque não pode chegar perto, você pode chegar perto de poucas pessoas e tal, isso realmente é muito pouco humano, né? Nada humanista, não é? Nada humanista. Parece a criação de axiomas assim para o nada, né? E isso lembre-se disso, que se vocês não entenderem determinada ideia um dia, tente achar que o problema, às vezes, pode não estar em você, pode estar na maneira. Eu quase abandonei matemática no primeiro para o segundo ano, lá no fundão, quando me pediram para demonstrar que entre 1 e 2 não havia nenhum inteiro. Falei, estão me chamando de palhaço. Entendeu? Até eu entender, eu raramente falto aula. Eu confesso a vocês que aquele dia eu passei uma semana inteira, faltei aula e só fui à praia em Ipanema. E era fora do período, não tinha ninguém. Então, eu ficava andando, falei, acho que eu vou para a física. Acho que a física faz mais tempo, faz mais sentido para mim. Né? E, sabe, eu tinha vindo de escola técnica, tinha estudado cálculo, tinha feito um monte de coisa que eu queria entender e que eu não entendia, que eu tinha uma resiliência, eu falava, isso aqui eu não entendi, mas eu vou entender um dia. Faz assim, entendeu? Vai ter... Né? Mas eu queria entender, e demorei a entender essa lógica, e uma parte dessas lógicas também da própria, né, da demonstração e tudo, como que isso enfim, uma maneira da gente estar, às vezes, afastando. Você não explica a regra do jogo
e diz, então você tem que demonstrar que entre 1 e 2 não tem o inteiro, algo assim. Era ali de teoria dos números para... Eu esqueci o nome da disciplina já, mas, enfim, eu ia dizer o nome da professora, mas é melhor não. E era o livro, estava no livro, entendeu? E era, né? Mas, enfim, então são isso, memórias da graduação, que estar no Rio virtualmente me inspirou, e com esse vídeo também aqui, eu fiquei pensando, aquele momento que eu passei uma semana na praia, fiquei andando, mergulhei, falei, não, vou em frente. Arrumei meus amigos lá, falei, vamos estudar uma semana aqui, que eu perdi uma semana de aula, tal, e fui em frente. Mas é isso, meu Carlos e meus Maravilha. colegas. É isso aí, Marcelo. Valeu. Queria te agradecer muito aí pela presença, avisar para o pessoal uma coisa muito legal. Agora, no dia 24 de junho, vou estar recebendo uma turma aqui, um monte de gente, João Pedro da Ponte, o Joaquim Jimenez, a Lúcia Vilela, o Amarildo, o pessoal amigo, o Vanderlei. Vem um monte de gente para poder fazer uma homenagem muito importante, a nossa querida professora Stella Kaufmann-Feigerhead, que faleceu alguns anos atrás. A gente vem falar sobre o programa de mestrado em Educação Matemática, muito importante, que teve aqui no final da década de 90, durante a década de 90, na Universidade de Santa Úrsula. E vou receber aqui no dia 2 de julho a nossa querida professora Esther Grossi. A gente vai fazer um programa em homenagem ao Gerard Verneau, falando sobre teoria dos campos conceituais. Vai ser muito bacana. Então vai ser... dá pesar, estamos com a bola toda, Marcelo, 2021 aí, muito bacana, temporada boa aqui da Matemática Humanista, só recebendo amigo, pessoas queridas, e você, amigão, é uma delas. Muito obrigado pela presença, valeu mesmo. Ô, Carlos, em 92 eu estava terminando o meu doutorado e teve ICME no Canadá, esse que vai ser na China. Aliás, se alguém estiver no ICME, eu estou dando painel central na sexta-feira, não sei que horas, negócio de UTC mais 8, UTC mais 3, menos tal, eu acho que é 8 da manhã, eu acho que é 9 da noite lá e 8 aqui, ou 7 da noite, algo assim, mas de qualquer jeito. Eu acho muito bacana essa ideia, e eu estava lá, e tanto a Stella Kaufmann quanto a Maria Bicudo me abordaram, me senti o próprio jogador de futebol, entendeu? Vem para Rio Claro, vem para Santa Úrsula, e a Stella podia mais dizer isso. Então, eu quase estive nesse programa, do qual eu estive antes de ir para os Estados Unidos, dando uma palestra, porque era um programa ainda de especialização, que funcionava uma parte na Universidade de Santa Úrsula, ali quase na praia de Botafogo, a outra no colégio, que era perto do Lago do Machado, onde saem os blocos de frevo atualmente, nas terças-feiras de carnaval, do Carnaval Humanista, e a gente tem muito assim eu vou querer 2 carnavais ano que vem, se me direito, porque eu perdi um, primeiro que eu perco direto depois dos Estados Unidos, mas então, de qualquer jeito, eu acho que eu sou muito caro a esse programa, mande meu abraço para eles todos, já vi que tem vários aí ex-alunos, e depois tinha um boletim do GPI, né, que eles publicavam, então tinham coisas, primeiros artigos foram saindo lá, eles traduziram esse artigo desse de etnomatemático e tal, traduziram a Stella, aquele motor de pessoa, aquele amor de pessoa, e vocês estão muito bem, Janete, toda essa turma que fez mestrado lá. Muito legal a programação, agradeço muito pela chance de estar aqui no seu canal, você entende? Se vocês que estão ouvindo aí quiserem outras lives sobre pandemia, vai lá no canal do GPI, eu já falei com o Carlos, essa live vai estar lá também para a gente colocar, e eu vou certamente ver essa playlist sobre os videotextos, entendeu? Maravilha. Tá? E vou estar usando elas aí nas lives que eu dou e colocando e fazendo um diálogo com e sem Carlos, e como ele já fez com meus textos por aí e tal, e espero que vários de vocês visitem lá os vídeos dos festivais. Eram 600 até a última vez, não vamos contar exatamente, mas agora foram 125, né, uns 12, algo assim, que saíram fora nessa primeira, e vamos ter uma celebração dessa diversidade, né, de humanos que fazem matemática com vídeo, impregnadas de emoções e sentidos que eles dão para a matemática para eles na forma de vídeo. Muito obrigado, Jéssica, pela presença. Tá? Continuamos nossos diálogos por aí. Um abraço, Aguinaldo.
E prazer em revê-lo. Aguinaldo esteve aqui pela Unesp também. André Pitnessiani, tá no Aí, ó. Paraná. Todo mundo aí, ó. Tá com a bola Muito toda. legal. Não foi me orientando, não, mas muita gente bacana aí e tal, gente de primeira. E estamos juntos nessa luta contra o negacionismo, pela ciência, com a humanidade para nós todos. Muito É obrigado, isso aí. Carlos, por liderar essa ideia. Maravilha, amigão. Vamos lá, beijão, Marcelo. Pessoal do chat, valeu, muito obrigado. E a gente volta agora dia 24 de junho. Vai ser lindo de morrer. Aguardo todos vocês lá. Um grande abraço. Saúde, pessoal. Bom final de semana. Tchau. Valeu.